Hoje vamos passar por 1 Samuel no capítulo 29 ao 31. Vamos lá. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou, até ao dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois, com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até ao dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até ao dia de hoje, para que não vai peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo, e, levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido Sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e, descendo, te guiarei a essa tropa. E, descendo, o guiou e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelôs, fugiram.
Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E, chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinha, e, chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam, e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, a mais que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E, chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos quineus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito, então Saul tomou a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Assim faleceu Saul, e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E, vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades, e fugiram, e vieram os filisteus, e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro, de Bet-Sean, e, vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. E assim terminamos a leitura de hoje. Já se inscreve no canal e dá like no vídeo para poder receber notificação para as próximas leituras abençoadas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.